Você já ficou frustrado com a quantidade de tarefas que você tem que fazer todos os dias? Se você tivesse um poder especial, assim como os super-heróis, de voltar no tempo e encaixar todas as coisas que você deixou para trás. Nesse vídeo eu vou compartilhar os 3 maiores segredos que vão ajudar você a desbloquear o seu potencial ao máximo e assim ajudar com que essas coisas que estão sendo hoje tão difíceis se tornem de fato fáceis. Então fica até o final do vídeo e vamos nessa. Segredo número 1 é mudar a nossa mentalidade. Uma das armas mais poderosas que nós possuímos em nosso favor é a nossa mente, e a maneira que nós decidimos pensar pode tanto nos trazer mais próximos dos nossos objetivos e metas finais, como causar totalmente o efeito contrário, onde a gente vai ficar completamente perdido e sem uma noção para onde ir. Um dos autores mais famosos sobre produtividade, ele também associa a questão das emoções com a nossa produtividade. Ou em outras palavras, com quanto mais nós nos dedicamos com as nossas paixões, quanto mais nós fazemos as coisas que nós gostamos de fazer, mais produtivos nós seríamos. Porém, existe uma ironia a respeito disso, porque no grande contexto geral, muitas pessoas hoje elas estão perdidas e de fato voltando, contra, no caso, os seus objetivos e suas metas, porque elas não sabem de fato exatamente o que elas são apaixonadas, ou elas não sabem exatamente o que elas gostam de fazer. Um segundo problema ao usar somente as nossas paixões como um catalisador para essa produtividade é que talvez elas não sejam viáveis. Como exemplo pessoal para mim, eu lembro passar horas, até mesmo dias, despendendo em videogames com meus amigos durante toda a minha adolescência, em prol de talvez no futuro se tornar uma pessoa profissional e assim alcançar uma renda e viver somente disso. É claro que isso não funcionou para mim, e eu acho que muitos outros exemplos também podem ser associados a isso. A gente deve estar fazendo uma análise, de fato, de saber o que vale a pena para nós estarmos fazendo ou o que realmente não vai valer a pena para nós estarmos fazendo. Eu creio que uma das lições mais importantes que eu aprendi com essa experiência é, de fato, aprender a desfrutar das coisas que eu faço no modo geral, quer sejam elas boas ou ruins, ao invés de somente focar naquelas coisas que eu realmente gosto de fazer. Mas aí você está falando agora, talvez, Larry, é muito mais fácil para você está morando em outro país, as coisas aí são mais acessíveis, aqui onde eu estou é mais difícil porque eu tenho família, tenho trabalho, tenho faculdade para cuidar, então essa questão aí que você está dizendo não dá certo para mim. Mas daí é que tá. A grande diferença das pessoas bem-sucedidas e as que realmente têm dificuldade de fazer isso é na questão das prioridades que elas possuem, como a gente estabelece essas prioridades. E aí que vem o segredo número 2. O segredo número 2 é de estabelecer metas. Essa é uma palavra que me toca muito porque a gente lembra geralmente do ano novo, todo mundo com seu celular, as vozinhas aí com caderninho escrevendo, esse ano eu quero ganhar mais dinheiro, ou talvez eu quero ser mais fitness, ou eu quero viajar aí para tal lugar e tudo mais. E na grande maioria das vezes a gente sabe que a realidade não é essa, onde a gente acaba não fazendo nada, aquele papel desaparece depois de um mês ou 2 e a gente faz aquele mesmo ciclo ano após ano, nunca saindo do lugar. Eu acho que talvez o problema com relação a isso é que muitas dessas metas, elas são metas de outras pessoas. Elas não são enraizadas de fato com os nossos valores ou as aspirações que nós temos e acabam se tornando o famoso ditado, a Maria vai com as outras, porque todo mundo está fazendo, todo mundo está indo para academia ou todo mundo está tentando viajar, que dessa forma tem que fazer o mesmo. O segundo problema é com relação à questão de elas não serem específicas o suficiente. A gente fala simplesmente, eu quero ser mais fitness e tudo, mas a gente não tem exatamente um plano para alcançar aquilo. Ou eu preciso economizar mais dinheiro, mas não sei quanto de dinheiro eu preciso. É 50 centavos, é R$1, é R$1.000, é R$1 milhão? Então, essa é a questão. A gente tem que identificar essas metas, ser específico com essas metas e criar um plano de ação. Caso contrário, a gente vai ficar sempre estagnado e não sendo produtivo de maneira alguma. Um dos exemplos mais práticos que eu gosto de utilizar quando eu estabeleço minhas próprias metas é o que eu chamo de círculo da vida. Então, nesse momento agora no vídeo, se você precisar pausar ou pegar um papel, uma caneta para fazer essa anotação, isso vai te ajudar demais nesse processo. Então, primeiro de tudo, você vai fazer um grande círculo para representar como sua vida é. E nesse círculo, nós vamos dividir ele em 4 partes por iguais. Então, o primeiro segmento será a questão da parte física, onde a gente vai focar nas nossas metas do corpo e tudo mais. O segundo segmento seria a questão mental. O terceiro seria a questão emocional. E, por último, a gente vai ver a questão espiritual. Então, ao dividir a nossa vida nesses 4 segmentos, torna muito mais fácil de nós identificarmos como que realmente nós queremos levar a nossa vida, o que realmente tem prioridade na nossa vida ou não. Como exemplo, a gente pode redividir esse segmento físico em outras 2 partes, talvez as suas 2 maiores metas físicas para esse ano, que talvez sejam se tornar mais fitness ou comer de maneira mais saudável.
Então, use esse tempo agora para poder identificar, você pode pausar o vídeo e assim ver que tipo de metas realmente você quer para cada um desses 4 segmentos. Após você fazer essa divisão e identificar essas 2 metas para cada segmento, você vai avaliar de uma nota de 0 a 10 o quão próximo você está de alcançar essa meta. À medida que você analisa essas metas, você vai ver as que você tem mais facilidade e as que você tem menos facilidade de alcançar nesse momento. O meu desafio para esse vídeo é que, dentro de todos esses segmentos, você consiga identificar aquele que você está tendo mais dificuldade de fato alcançar e assim focar exclusivamente nesse setor. Se você fizer isso e seguir todas as demais coisas que nós já falamos nesse vídeo de hoje, eu posso te garantir que de fato você vai ser muito mais bem sucedido e você vai ter um caminho mais claro à sua frente para alcançar aquela produtividade que você tanto almeja. E o último passo nesse processo de estabelecer metas é entender a diferença entre a importância de se fazer algo e a urgência de se fazer algo naquele exato momento. Um dos presidentes mais famosos dos Estados Unidos certa vez falou que talvez o que é urgente naquele momento não seja de fato tão importante. Então, ao analisar isso e aplicar para a nossa própria vida, você tem a capacidade de realmente entender e priorizar aquilo que realmente necessita ser feito naquele exato momento ou não. Então vai ser muito menos estressante para você, você vai ter muito mais qualidade de vida à medida que você segue esse passo a passo. Por último, o segredo número 3 é a famosa técnica Pomodoro, que foi desenvolvida aí no final do século XX por um estudante italiano, Francesco Cirillo. Ele tinha bastante dificuldade com a demanda de tarefas, diárias que ele tinha que fazer na escola e na faculdade. Então isso causou com que ele se tornasse um cara muito estressado e até mesmo exausto com a quantidade de responsabilidades que ele tinha. Então uma coisa muito interessante que ele fez para poder estar resolvendo essa questão foi de dividir o tempo dele em pequenos incrementos de 25 minutos. Nos primeiros 25 minutos, ele focava exclusivamente nas tarefas da faculdade. Após aqueles 25 minutos terminarem, ele tomava um pequeno descanso de 5 minutos somente. Isso, repetidamente durante 4 vezes, fez com que ele se tornasse um aluno totalmente diferente do começo, onde ele tinha melhores notas, mais foco na faculdade e, acima de tudo, uma melhor qualidade de vida também. Agora que você sabe mais sobre produtividade, com certeza nesse processo haverá momentos que você não vai ter a mesma coragem ou até a motivação necessária para seguir em frente. É por isso que é tão importante, já que você chegou até esse ponto do vídeo, de continuar assistindo esses vídeos do nosso canal para poder aprender mais e mais de como você pode se tornar de fato a melhor versão de si mesmo. Então, desde já, muito obrigado se você ficou aqui até agora. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, as pessoas que você realmente se importa e vamos nessa. Até o próximo vídeo.